Fixado para todo mundo. Vamos embora. Mais uma vez, meu mano, muito obrigado por estar comparecendo. Muito obrigado por sua prestatividade. Você, para quem não sabe, ele que me procurou dessa vez para vir debater um tema. Um cara que tem um trabalho muito top em um lugar como Santos. Ele, quando você fala de CrossFit em Santos, você vai pensar logo no CrossFit do que não. E tem jeito. É uma galera que tem um trabalho também excepcional, uma equipe sensacional. Mas ali do lado você tem o Giovanni na CrossFit Time, enchendo o box dele no Open, botando a galera para correr 5 km, com mais de 100 pessoas em correr 5 km. Então isso daí não acontece por acaso, acontece porque é um cara que busca uma pessoa a cada dia. Se você seguir ele no Instagram, você vai ver o que eu estou falando. Acontece porque é um cara que coloca o coração no que está fazendo, tem uma entrega diferenciada. E só de eu falar isso de ter mais de 100 pessoas do mesmo box correndo 5 km, não dá pra você tirar, né, mano? Não é, pô, a gente tem uma comunidade muito forte. Então, mano, muito obrigado. Pode falar um pouco mais sobre você, se você quiser. Fale. Irado, obrigado, Brunão. Cara, ele falou tudo. Você fala muito. Não, mas é isso mesmo. Galera, boa tarde a todos. Meu nome é Giovanni Ozelli, para quem não me conhece, sou treinador de nível 3. Sou da empresa CrossFit Time. Aqui sou head coach. Organizo tanto os adultos como kids. E eu conversando com o Brunão, uma vez ele me fez um convite para falar sobre a cultura do boxe, que ele amou as postagens que eu fiz e tudo mais. Eu falei assim, pô, fala um pouquinho sobre. Eu falei. E aí eu falei pro Brunão, pô, eu queria ter a oportunidade de falar sobre outros assuntos também. Começar a palestrar mais enfim, divulgar um pouco, né, nosso conhecimento. Às vezes a gente fica muito no box, a gente fala para alguns treinadores que a gente conhece, mas a gente pode expandir um pouquinho mais. Eu achei essa janela com o Bruno, essa oportunidade de expandir um pouco mais o conhecimento, tá? Galera, antes de a gente começar nosso assunto, eu começar a palestrar e falar sem parar, eu gostaria que vocês falassem, pode abrir o áudio ou mesmo escrever, porque o nosso tema de hoje é como que a gente tem as estratégias e as funções de um coach principal e de um sombra, que seria o professor que está te ajudando, tá? Então, para isso, galera, eu quero saber também a realidade de vocês. Então, eu quero que você fale assim, vai falar assim, ó, eu trabalho no box tal, meu nome é fulano, e ó, eu trabalho sozinho. Não, ó, eu trabalho com 2 professores. Ó, eu trabalho com 3 professores em aula, tá? Então, falem um pouquinho sobre isso, só para ter uma interação e também eu saber um pouquinho da realidade de vocês. Pode ser? Vou começar falando. Mano, já tem uns 2 anos que eu dou aula só, mano. Inclusive, eu tava no CAT Summit agora, e aí você, uma dinâmica, né, de dar uma aula no Vila, você dá aula em dupla. E eu confessei lá, cara, eu tenho dificuldade de dar aula em dupla. Hoje em dia eu não me recordo mais como a gente deve se comportar. Tipo assim, não é que eu não saiba como a gente deve se comportar, eu sei. Porém, o ritmo muda quando você fica muito tempo dando aula só. Uma das dicas que o Sérgio Landim deu para mim foi: procure alguém que queira treinar de graça, ensine ele, e ele vai ser seu próximo treinador. Já encontrei essa pessoa já. Não, é isso. É isso. E dá Bruno, aula outro, só. outro Pode falar, Bruno Bruno. falou que dá aula com outros 2 treinadores. Eu vi. Esses outros 2 treinadores é na mesma aula ou é separado, Bruno? É tipo, você tem na turma, tipo, separado ou na mesma aula? Então, na verdade, dois contando comigo, né? Sou eu e mais outra pessoa Vocês dão aula junto ou não? Só separado? juntos. Top demais. Pô, mais alguém quer falar aí? Antes de eu começar? Eu falo muito, velho. Não vou parar mais. E Na aí, mano, verdade, posso mano, falar? Posso falar, vai cara. lá, Júnior, fala, chama. E aí, boa tarde, galera. Me chamo Júnior Freitas, sou do interior da Bahia e eu tenho aí 6 anos de CrossFit, dando aula sempre individual. Tenho
um treinador comigo agora, Tyrone. E geralmente eu venho tentando fazer com que ele participe de aulas comigo, porém a rotina não bate, só que agora eu consegui um dia na semana, então eu tô começando a aprender a dinâmica. Porém, já trabalhei em um box na cidade vizinha, que era aula em dupla, então assim, eu gosto dessa experiência, porém quero aprender aí como fazer melhor. Perfeito. Gostei, obrigado. Obrigado por compartilhar. Galera, o que eu vou passar para vocês? Não tem, é que nem a gente lê na postura nível 2, né? Não tem a fórmula mágica de ensinar, tá? Mas tem estratégias que você pode abordar na aula, onde é mais eficiente você observar, você ensinar, você corrigir. E numa aula que você tem um plano de aula e você tem outro professor, você consegue conduzir melhor a aula, vendo esses pontos de ensino, observação e correção. Então aqui na It's Time a gente trabalha com 2 professores, porque são 16 na aula. Então imagina eu, numa aula de snatch, bar muscle up, onde tem iniciante, idoso, criança. Às vezes na nossa aula tem, tipo, teens. Tem kids que, tipo, não pode fazer a aula do kids e quer participar do CrossFit. E imagina essa dinâmica toda, onde a gente tem que fazer os movimentos progressivos e adaptando e vendo como que faz isso numa aula só. Então, eu falei com o Brunão, a gente aqui tem estratégias do ponto principal, lidar com as situações, e eu vou apresentar isso para vocês. Fechou? Tem alguns slides apresentando. Brunão, eu vou compartilhar minha tela aqui, tá bom? Beleza? Beleza. Yes! Deixa eu ver. Top demais. Pronto. Todo mundo vê? Todo mundo escuta? De boa? Pra mim tá de boa aqui. Beleza. A tela também? Dá pra ver? Tá tranquilo. Que bom. Então, galera, trabalho estratégico dos coaches no piso preto do principal e do sombra. Então, nada mais é que eu vou falar quais são os papéis dos 2 coaches, do principal e do sombra, tá? Lembrando que diferentes formas também de conduzir a aula eu vou falar no final, tá bom? Mas eu vou deixar só um direcionamento como se fosse um treinador principal e um cara que é um secundário, é aquele cara que vai ajudar, beleza? Seguinte, vamos falar um pouquinho das funções, tá? Então vai lá, eu e o Brunão, eu vou puxar a aula e o Brunão vai ficar de sombra. Um professor que está me ajudando, um secundário, tá? O principal, ele tem o papel de controlar a turma. Então, como se fosse uma orquestra. Então, eu, como estou sendo o principal, eu vou guiar todo mundo. Vou falar onde eles vão se posicionar, vou dar o briefing, vou ensinar, fazer tudo como se fosse um professor sozinho. O sombra, ele vai controlar pessoas específicas. Pode ser que o principal peça para ele ficar numa galera, ou mesmo, vou dar um exemplo, vocês já pegaram uma aula que tenha uma pessoa lesionada, outra pessoa que precisa de uma adaptação melhor, ou 2 experimentais. Numa aula de 16 pessoas, você está sozinho. Um professor te ajudando ia ser o ideal, né? Então, esse sombra, ele vai fazer essa função, tá? Então, o principal, você vai fazer a parte do ensino. Ensinar, falar, e assim por diante. O sombra, por muitas vezes, ele pode demonstrar. Sabe quando você está ensinando, você vai falar assim, ó, eu vou ensinar agora um snatch. Você fala, demonstra, e aí você pode botar uma conclusão ou não. Você pode deixar o sombra fazendo o movimento, enquanto você está dando alguns pontos de performance. No ginástico, você pode falar o movimento e dar o ponto, e o seu sombra está preparado para fazer o movimento. Movimento avançado, intermediário e iniciante, tá? Então, esse trabalho em dupla pode ser feito assim também. Eu acho muito válido. O principal, na hora do ensino, quando está a galera posicionada, ele vai fazer dicas altas e cruzadas.
Bruno, levanta o quadril. Fulano, fecha mais a pegada. Foi. Fulano, estende mais o quadril. E assim por diante. E o sombra? Galera, o sombra, ele não vai falar alto, então ele vai atrapalhar o professor principal. Portanto, o sombra, ele tá mais nas beiradas. Ele pode fazer umas dicas táteis, porque tá do lado da pessoa, ou pode falar dicas para pessoas específicas. Exemplo, já teve uma aula que você tá num LPO, snatch, todo mundo com barra, aí tem um aluno iniciante com PVC. Você chamou a primeira progressão, o cara ficou perdido. O que o sombra pode fazer? Colar nesse iniciante e ajudar ele com uma correção específica para ele entrar dentro da aula. E eu vou falar sobre isso aí, tá? Portanto, o sombra fica mais nas beiradas e correções mais baixas e precisas, com dicas mais táteis e assim por diante, para não atrapalhar o principal. Imagina, os dois falando alto numa turma e você chamando repetição, não vai dar certo, né? Então, é mais esse trabalho assim. O principal tem um controle da logística, do material e do relógio. Como assim? Imagina, eu falo pro pessoal posicionar em zigue-zague. Aí o meu sombra fala assim, não, um atrás do outro. Aí eu falo para pegar dumbbell. Aí o meu sombra fala assim, não, pega dumbbell kettlebell. E eu direciono assim, ó, pega dumbbell primeiro, depois posiciona nas barras. Aí o sombra fala ao contrário, não, posiciona na barra para depois pegar o kettlebell. Ou o dumbbell, né? Cara, fica uma confusão, né? Então o principal, ele fica na questão de, como se fosse uma aula sozinho. Ele direciona a galera e tudo mais, tá? O relógio também, por quê? Imagina, você tem a timeline na mão. O principal sabe quanto que tem que conduzir e tudo mais. Ele tá, tipo, na orquestra aqui, né? Guiando. Então o sombra não pode ficar colocando tempo, ajustando. Não tem como. Então o que o sombra faz? Pequenos ajustes da logística e material. Exemplo, você pediu pro pessoal pegar a barra e ficar em zigue-zague. Aquele aluno experimental não sabe o que é zigue-zague, não sabe onde que é a barra. Aí o sombra vai lá e ajuda. Alguém que está deslocado, não sabe que barra se pendurar no ginástico, o sombra vai lá e ajusta. Sabe aquela pessoa que chega 5 minutos atrasada? Aqui na Insta a gente tem 10 minutos de tolerância. A pessoa tem que conectar na aula. E imagina que aquela aula que tem um workout de 20 minutos. E é tudo corridão. Cara, o aquecimento já no começo da aula, não sei o que, tal. O sombra vai pegar essa pessoa que está deslocada e vai encaixar na aula. Então, acertando a logística e o material dele. Então, o sombra, ele é um faz-tudo. Ele é um cara que ajuda nas logísticas e nos materiais que o principal não precisa se preocupar tanto, para não perder tempo. Já pensou o principal parar a aula para pegar essa pessoa que está atrasada e encaixar na aula? Eu sei que muitos treinadores aqui trabalham sozinho e acontece isso. Mas quando você trabalha em dupla, você pode otimizar isso, tá? O principal, ele vai dar um briefing geral, falando os esquemas de repetições, adaptações gerais, assim por diante. O sombra, enquanto o principal está dando um briefing, ele pode falar no ouvido de uma pessoa lesionada e falar assim, olha, você vai fazer tal. Isso não é errado. A pessoa não está, tipo assim, meio que atrapalhando a sua aula, nem o sombra está atrapalhando a sua aula, tá? Ele só está dando um direcionamento, uma coisa que você ia fazer isso depois, sabe? Ou mesmo durante banheiro e água você ia falar para uma pessoa, o sombra já fez isso. Então, essa situação é muito boa e é tranquilo para você otimizar seu tempo com 2 professores, tá? Esse briefing específico pode ser também naquele momento de pausa para o banheiro e água e você não quer falar no briefing tudão, você pode já esquematizar com um sombra e falar assim, ó, fulano, fala com tal fulano, tal adaptação, ó, com aquela pessoa, tal adaptação, enquanto o principal tá arrumando aquela função que eu falei antes, do relógio, do som e assim por diante, tá? Então o objetivo principal do treinador, né, que tá orquestrando, do principal, né, garantir o controle da aula e da turma. Já do sombra, facilitar o andamento da aula, introduzindo as pessoas mais iniciantes e lesionadas, tá? Galera,
se eu fosse falar assim, o, o professor principal é o chefe e o sombra é o faz tudo, é o funcionário, tá? Porque ele vai estar, ninguém vai ver ele, mas ele vai estar que nem um louco indo pro lado e pro outro, trabalhando nas beiradas, tá bom? Galera, agora eu vou falar algumas situações de aula e aí até fiz uns desenhos para vocês entenderem como que pode trabalhar em dupla, tá? Isso serve também de forma individual, tá, galera? Fechou? Vou dar um exemplo. No warm-up, 2 blocos, tá? Sabe aquele workout que tem snatch, bar muscle up e double under? E aí, num time cap, vou dar um exemplo. Um warm-up de 20 minutos. Você tem 3 movimentos, um warm-up de 20. Você precisa colocar movimentos no aquecimento. Cara, como que vou trabalhar com 2 treinadores, vendo todo mundo, né? E otimizar meu ensino, observação e correção. Então, observem aí. Imagine que eu falei para a primeira turma que está ali, ó, próxima das barras, naqueles quadrados, fazerem keepings. E a outra galera, já que é o Scott Snatch, eu falei para eles fazerem agachamentos. O sombra vai ver as pessoas só das barras. E o principal vai ver só os agachamentos. Você pode conversar isso assim, antes da aula. Então, turma A, só agachamento. Aí eu corrijo. Fulano, abaixa mais. Fulano, joelho para fora. Fulano, quadril para trás e para baixo. Dando um ponto de performance. O sombra só tá vendo se o cara passou o dedão na barra, se tá fazendo um keeping certinho e assim por diante. Essa é uma logística bem válida para você trabalhar em dupla e você otimizar o quê? O atendimento. Um fica numa turma, outro fica na outra. Tá bom? Isso é muito top. Se você tiver individual, você pode fazer esse trabalho, lógico, botando um movimento mais simples e o outro mais complexo. Mas em dupla você faz esse trabalho, é sensacional. Você vai otimizar e vai ter um atendimento melhor. E corrigir melhor e assim por diante, tá, galera? Vamos falar no aquecimento específico, tá? Mas vamos falar de trabalho de carga. Tem várias formas de você dividir com sombra essa função, tá? Eu gosto muito de trabalhar o 2-1-2, tá? Vendo também o macro, micro, macro, tá? Mas, dessa forma, você pode fazer um 2-1-2 dividindo a turma em 2 partes. Você lembra que o principal sempre que está coordenando as repetições? Então, imagine que é uma aula de deadlift. O A é um professor, o B é outro professor. Aí a gente dividiu a turma pela metade. Fica mais fácil de eu fazer o 2-1-2 com uma turma reduzida, não é? Portanto, a minha função é fazer o quê? Olhei 2 pessoas, chamei a primeira repetição. O B vai olhar para 2 pessoas também e vai corrigir. Mas ele não vai corrigir em voz alta, ele vai corrigir mais baixinho naquela turma. Eu ando um pouquinho mais, pego mais 2 pessoas. Faço 2, observação na fase estática, vejo 1 na fase dinâmica, vejo 2 na fase final. Então, vocês perceberam que, fracionando a turma em 2, eu vejo 5 pessoas e o meu sombra vê 5. Se eu chamar 6, 7 repetições, eu vou ser mais eficiente nas minhas correções, né? E o sombra vai também corrigir bem mais, né? E uma forma organizada, sendo que o sombra sabe até onde ele vai. Isso eu posso fazer no seguinte. Galera, agora a gente vai trabalhar no deadlift, tá bom? Ó, a progressão é essa. O sombra demonstra, eu falo, e aí eu viro pro sombra e falo assim, sombra, do Bruno pra lá é seu. Do tal fulano pra cá é meu. Galera, prepara, segura a barra, posição inicial. Ó que legal, eu tô chamando e eu já falei pro sombra o que ele tem que fazer. Ele já sabe. Isso pode ser falado antes ou pode ter falado na hora. Vai que uma turma, uma parte de gente fez aqui em cima da hora, você não sabe, tá? Então, essa é uma das formas. Eu até nomeei isso, tá? Porque eu não me lembro de ter visto isso em nenhum artigo, nenhum treinador falando, então eu fiz algumas nomenclaturas, tá, galera? Então, eu fiz a escala A-B, dividindo a turma em 2. A segunda forma de você fazer um trabalho de carga é o seguinte. Eu gosto muito de trabalhar da seguinte forma, na caminhada.
eu faço uma estratégia do workout. Como assim? Se eu posiciono o pessoal em zigue-zague, eu vou caminhar pela sala vendo 2 pessoas na estática, uma na dinâmica, 2 na estática, certo? E eu fico caminhando 3 passos pro lado, 3 passos pro lado, 3 passos pro lado, em cada repetição. Então, exemplo, observe um buraquinho que está escrito principal. Tem 1, 2, 3 e 4. Isso são as repetições. Gi, mas você faz então 4 repetições? Não! Lembra que quando você dá uma correção, você tem que fazer o quê? Ficar, né? Portanto, esse é o meu posicionamento, que eu caminho pela sala para observar todo mundo, mas não quer dizer que cada uma dos passo a passos é uma repetição, tá bom? É um caminho que eu vou prosseguir para observar todo mundo. Então eu faço 3 pessoas, pode ver que os pontilhados é o meu ponto de visão. Eu caminho no segundo e ponho outro ponto de visão, caminho no terceiro e tem outro, o quarto o outro. Reparem que o sombra, ele faz o caminho reverso, não faz? Portanto, nesse esquema, o principal, ele caminha, lógico, numa forma estratégica, porque senão vai ficar os dois que nem uma barata tonta. E o sombra, ele fica no lado oposto do principal. Então, ele foge do principal. Então, reparem no primeiro. O principal está lá na extremidade da sala e o sombra está lá na extremidade. Gi, mas você não vê a pessoa no outro lado? Vejo. Eu jogo uma bomba. Fulano, levanta mais o quadril. E serve para todo mundo levantar mais o quadril, as pessoas estão com o quadril mais baixo. Ou, fulano, fecha a base da perna. Aquela pessoa que está com a base mais aberta já se liga até e vai arrumar. Então, galera, esse modo é para você fazer o lado oposto e atender todo mundo. Reparem que o 1 está oposto e o 4 está oposto. Então, a gente caminhou toda a sala e atendeu todo mundo, os 2 coaches. Galera, isso serve, para quem nunca pensou nisso, serve como a sua aula individual. Ou vocês já fizeram estratégia de aula de como você vai caminhar na sala? Eu faço. Eu começo a primeira deadlift e shrug da direita para a esquerda, high pull da esquerda para a direita, muscle do meio para o final, Scott snatch do meio para o outro final. É uma boa dica para vocês otimizarem e olharem todo mundo, tá, galera? Fica a dica aí para vocês fazerem um plano de aula, escreverem isso aí. Galera, nos ginásticos agora, que eu acho que é o mais complicado, né? Mais difícil de você observar, porque é muito rápido os movimentos, né? Tem algumas formas. Tem a dinâmica 3-4, tá? É o ensino de suspensão, tá, galera, do ginástico. Então, exemplo. Observem o 1. O principal vai olhar 2 e o sombra 1. Lembra no começo que eu falei que o sombra fica mais na parte tátil? Como que o principal vai para a parte tátil, toca na pessoa e volta para o centro da sala para ver todo mundo? É difícil, não é? E chamar repetições rápidas também é difícil. Eu gosto de trabalhar por grupos, para conseguir ver todo mundo. Falar para a galera assim, galera, façam 10 keepings. Foi! Numa turma de 16, quantas pessoas vocês vão observar? 2 no máximo, né? Numa forma macro, você pode até observar todo mundo, mas assim, se você quiser olhar o quadril da pessoa, vai ser 1 ou 2. Com mais efetividade, mais clareza, bem difícil, né, gente? Portanto, no ginástico eu gosto de separar a galera. Mais chamadas rápidas e se deslocando. Então, observe. Na primeira repetição, o principal olhou para 2 pessoas, o sombra olhou para uma. E o sombra, ele vai correndo e vai ajudar essa pessoa a dica tátil, se precisar. Na segunda, a gente fez a mesma coisa. Na terceira, a gente fez a mesma coisa. Na terceira, reparem que tem uma pessoa a mais. Então, ficou 2-2. Então, quando a galera tem muita gente, você pode fazer 2-2. 2 do principal, 2 do sombra. E esse formato de bloco, você consegue atender todo mundo. Reparem. Mas, galera, atenção. Você não pode chamar muitas repetições e também falar muito. Então, exemplo. Bruno, Kennedy, Pedro, prepara, eu quero 10 keepings. 3, 2, 1, foi.
Bruno, empurra mais a barra. Kennedy, menos perna, mais braço. Boa, Pedrão. Próximo. Vocês, 3 agora. Prepara, 3, 2, 1, foi. Então tem que ser dinâmico, tá, galera? Não é uma chamada parada, tá bom? Galera, nessa estrutura é parecido com o que eu falei do A e B. Como vai funcionar? Temos 8 pessoas na aula. 4 vão ficar comigo, 4 vai ficar com o Bruno. A gente dividiu a turma em 2. Mas a gente vai chamar repetições de 2 em 2. Então eu vou chamar, prepara fulano e fulano, foi! Enquanto os 2 estão se movimentando, o Sombra tá no outro lado da sala, observando 2. E ele vai chamar, ó, fulano e fulano, vai vocês quando o coach falar. Chegou, fez a repetição, deu feedback, passei para outros 2, o Brunão passou para outros 2. E a sala tá dividida em 2. Então a gente não se movimenta muito, a gente tá com uma visão mais macro, né? Na hora que chama a repetição, você faz um micro, mas a visão e o posicionamento tá macro, tá bom? Galera, se você tiver um box onde os hacks estão na direita e na esquerda, o que vocês podem fazer? Vir mais pro canto da sala e você olhar numa forma diagonal uma turma, deslocar de uma forma diagonal para outra turma, tá? Dá no mesmo. Só não fiquem de costa para as turmas, né? Tipo A e B, para não ficar você virando o corpo toda hora e ficar meio que você não olhando pro aluno, sabe? O tempo todo. Fechou? Turma, nesse aqui, ele é um ensino de handstand, que é mais chatinho, né? Que as galera estão na parede e é um movimento que você tem que guiar, ao mesmo tempo, às vezes, se deixar solta, a pessoa pode não ter o spot, né? Essa ajuda do coach e fica meio complicado. Uma forma de trabalhar o handstand é deixar um pessoal mais avançado na parede. Exemplo de um handstand push-up. O pessoal na parede fazendo handstand e a segunda turma fazendo o pike ali, ó. Você guiando a galera com um passo atrás, chamando grupos por grupos. Pode ser blocos que nem eu fiz, de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4. Pode ser turma A e turma B. Ou pode ser um trabalho também de uma galera tipo assim, avançada, handstand, foi. Pike, foi. Não tem problema nenhum. Acho que das duas dinâmicas é legal e dá pra fazer. Essa dinâmica que eu fiz seria chamando o handstand e depois o pike. O Sombra, tá vendo que tem várias setinhas ali, ó? O Sombra, ele vai ficar no tátil e no spot. Naquela pessoa mais iniciante, naquela pessoa que errou totalmente a progressão, ou uma dica mais rápida. Pro principal não sair correndo pra turma inteira pra pegar uma pessoa só. Tá? Mas, coach, se eu estiver sozinho, se você estiver sozinho, você vai chamar em bloco e ficar mais próximo da pessoa. Sabendo as pessoas que vão precisar do spot. Tá bom? Essa forma do handstand tem várias outras formas que nem eu falei pra vocês. Tá? O Sombra não necessariamente precisa ficar no tátil, tá? Pode formar duas duplas, desculpa, dois blocos e formar quantidades que a gente fez anteriormente, tá? Turma, até aí, se quiser eu até volto os slides, tá tudo certo? Alguém tem alguma pergunta? Pode abrir o áudio e falar. Bruno, não escutei o... Não tá o áudio, Bruno. Acho que tem que descompartilhar a tela, calma aí. Desmuta aí, Brunão. Ah, pode seguir? Alguém teve alguma pergunta, alguma dúvida, velho? Não, tudo certo? Vou continuar então, tá? Yes. Ó, galera, vamos lá.
Continuando, outras formas que vocês podem utilizar esse trabalho em duplas e assim por diante, tá? Heavy Days. Dependendo do Heavy Day, tem várias formas que você pode trabalhar esse Heavy Day. Como assim? Tem gente que gosta de fazer o Heavy Day uma coisa mais solta, né? Ó, galera, são 5 de 5 deadlifts, coloquem a carga e descansem. Dessa forma mais solta, você não... Às vezes você fica meio que nem fosse uma barata tonta, né? Indo para um lado e para o outro, ajudando a galera. E às vezes você pode perder alguma repetição de algum aluno, né? A pessoa pode até aumentar a carga indevidamente, você não viu, algo do tipo. Alguns Heavy Days eu gosto muito de guiar a galera, tá? Então vai de 2 em 2, 3 em 3. Lógico, uma forma mais rápida de dando feedback e aumentando a carga. Ó, então, Brunão, Pedro, faz. Ele fez. Brunão, aumenta mais 10. Pedrão, aumenta mais 5. Ó, Brunão, não aumenta não, ó, melhora a sua coluna, você tá assim, e assim por diante. Vendo o tempo de descanso e assim vai, né? Esse formato, você forma blocos, né? Então, no Heavy Day, você pode formar blocos com o seu professor Sombra. Como assim? Eu e o Brunão. Enquanto eu chamei 2 pessoas, o Brunão chamou mais 2. E elas fizeram. A gente caminhou pela sala. Eu chamei mais 2, ele chamou mais 2. E assim por diante. É uma ótima otimização do seu tempo de visão. Porque o Bruno tá falando para aumentar e tudo mais, e eu também tô falando para aumentar e assim por diante. Dá para fazer de 2 em 2 a gente caminhando, ou mesmo turma A e turma B. Na turma A, a gente tá vendo 4 pessoas. O Bruno tá vendo 2, eu tô vendo 2. Blum! Aí a gente vai pra turma B. 2 e 2. Se eu fizer um cálculo assim, ó, 2 minutos para fazer 5 deadlifts e 2 minutos com a turma B, se tu para pensar, o cara fez 5 deadlifts em menos de 1 minuto, ele botou a carga e botou a planilha e esperou a turma B. Ele descansou com o tempo? 3 minutos. Pô, descansou um tempo de Heavy Day. E você conseguiu observar e aumentar a carga dele. Ó que top, ó que legal. Então essas formas de Heavy Day guiados é ótimo. E lembrando, a gente não indica peso pra galera fazer, sei lá, um Fran, para otimizar o trabalho dele de treinamento limiar, porque no Heavy Day a gente não pode falar para ele aumentar a carga? Um avançado você pode até deixar mais solto. Pô, o que você acha? Dá para aumentar mais 10 ou você quer aumentar mais? Pô, acho que dá para aumentar mais assim, uns 15 de cada lado. Então, pô, irmão, pode aumentar. O iniciante, pô, pode aumentar. Ele nem vai saber o que é. Aí você pode indicar, ó, não, põe mais uma bolachinha. Ó, não, mantém assim, tá? E assim por diante, tá? Aula dividida. Galera, aula dividida nada mais é que cada um fazer uma parte. Então, exemplo, eu e o Brunão. Brunão, eu falo o briefing, você fala o aquecimento, eu faço o específico, você fala o briefing final, eu organizo na questão do workout e você faz o cooldown com, sei lá, com alongamento e tudo mais. Eu já vi alguns blocos trabalhando assim, velho. Eu não acho errado, sabe? Que nem eu falei, não tem a fórmula do errado e certo, gente. Só que você precisa estar muito alinhado com o seu treinador. Porque, imagina, a gente tem a timeline, certo? O aquecimento eu tenho que entregar até 10 minutos. Eu entreguei em 12. Como que o Bruno tem que fazer o aquecimento específico? Correndo, velho. Porque eu comi 2 minutos, velho. Eu errei. Lógico, os treinadores podem se falar, olha, puta, eu errei, ó, comi 2 minutos, tal, e assim por diante. Mas, cara, tem que ser bem certinho esse plano de aula, porque senão dá errado. Senão desanda e atrasa a próxima aula. Uma vez eu fui no Morro das Pedras, foi uma aula, acho que do Dani e da Fran, se eu não me engano. Eles fizeram esse formato, de um fazer uma coisa, outro fazer a outra. E na outra vez outra oportunidade que eu fui no Morro das Pedras, eles fizeram também a mesma coisa. Cara, eu achei muito massa, dá pra fazer, tá? Então, varia da situação e varia do seu treinador, do jeito que você gosta de dar aula. Tá bom? Aulas com experimental e lesionado. Galera, eu falei muitas vezes aqui sobre um formato onde os 2 treinadores ficam observando e corrigindo, né? Às vezes, vocês vão meio que levar o Sombra como se fosse uma aula específica, tá? Dentro de uma aula normal.
Como assim? O Brunão, ele é um aluno lesionado. E eu tô dando uma aula para 16 pessoas. Aí eu viro pro meu treinador, o Pedro, e falo assim, Pedro, eu quero que você fique com o Brunão e faça algumas progressões enquanto eu tô fazendo outras. Tá bom? Tá bom. Então o Pedro vai ficar no lado do Brunão, falando algumas adaptações para ele necessárias em cada progressão. Isso vai fazer com que o Bruno fique dentro da aula. Então o Sombra, ele faz a pessoa entrar dentro da aula, não ficar perdida. Se tiver lesionado, ou mesmo experimental. O experimental tá com PVC, você pega o professor Sombra e faz com ele. Em alguns casos, galera, você tá chamando algumas repetições com a barra, o seu Sombra tá com PVC, fazendo progressões com o experimental. Mas falando baixo e, tipo assim, direcionando ele para ele entrar junto com a galera. Isso não é separar a pessoa e deixar ele num cantinho, sabe? Tipo, no meio da aula você puxou aquela pessoa pro cantinho. Não, velho, a pessoa tem que entrar na aula. Lembra aquela palavra na apostila de nível 1, agrupamento. O CrossFit tem que juntar iniciantes, intermediários, avançados, lesionados, idosos, tudo numa mesma aula. Então você não pode separar a galera. É tudo junto numa aula. Portanto, esse Sombra, ele vai te ajudar a trazer essa pessoa mais perdida, ou lesionada, ou experimental, para dentro da aula. Tudo bem? Isso é uma ótima forma, tá? Às vezes você combina antes com o seu professor e fala assim, ó, tal fulano, ele é experimental e lesionado. Pro seu Sombra não ficar indo pro lado e pro outro, na sala, correndo que nem um louco, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar essas 3 pessoas e direcionar no meio da sala. E ficar com essas 3 pessoas no meio da sala. E o principal fica rodando a sala inteira. Então são formas de você trabalhar em dupla para otimizar o quê? A turma inteira. Coach, essa pessoa que está, né, lesionada experimental, ela não faz parte das progressões, então, do aquecimento geral específico? Lógico que faz parte, meu irmão. Então, se eu pedir um lunge, a pessoa não pode fazer um lunge, o Sombra chega lá e pega um kettlebell para essa pessoa, coloca e fala assim, faz com kettlebell, tá? Acabou. Um tá fazendo lunge e outro tá fazendo kettlebell. E tá tudo certo. Tá bom? Aqui na It's-Time a gente já sabe os alunos lesionados, aqueles mais graves, sabe? E a gente já conversa com os professores antes e já sabe as progressões que vai fazer com essa pessoa na semana inteira. Por quê? Imagina o seu treinador passar, sei lá, a pessoa tá lesionada do quadril, ela não pode agachar, fazer deadlift 2 dias. E esse aluno nem falou pra você, né, pro treinador. Ah, eu fiz deadlift ontem, não falou. E aí, passou. Parabéns, o seu box fez deadlift 2 dias. Então, os nossos treinadores, eles sabem as lesões e sabem o que passar no passo a passo e conversam entre eles. Até no grupo mesmo, fala, ó, gente, eu pensei em fazer assim, esse assado, viu? Ah, beleza, tal, e assim por diante. Fechou, galera? Bom, e é isso. Para finalizar, queria agradecer e deixar uma frase para vocês. Você tem uma bagagem excepcional para o sucesso. Use-a adequadamente. Essa frase foi... Agora eu vou contar essa, vocês vão dar risada. A gente fez uma confraternização no restaurante aqui perto e tinha um biscoitinho da sorte. Eu abri esse biscoitinho da sorte, a minha frase era essa, velho. Eu achei sensacional essa frase. Eu pensei, caraca, serve pra mim, velho. E acho que serve pra muitos treinadores, né? Então, assim, eu falei, caraca. Então, você tem a bagagem pro sucesso. Use-a adequadamente, né? Você não precisa usar tudo numa aula, você pode ir usando e assim por diante. Ó, o Edu, foi meu treinador. Foi um treinador aqui da It's-Time. Top demais. Galera, alguma dúvida? Fala pra mim. Pode também trazer situações, não tem problema nenhum. Manda aí, fala. Olha, eu trabalho assim, o que eu faço com isso, o que eu faço com aquilo. Manda bala. Pô, mano, você conseguiu trazer assim, uma abordagem muito didática, né? Várias formas que a gente tem de atuar no plano preto com dupla. Eu vejo que hoje em dia é uma dor, né, muito grande dos treinadores, a maioria trabalha só,
Ou até trabalha com um colega, mas não tem uma metodologia, um direcionamento de como trabalhar. Isso aí tem vários fatores, né? Mas, tipo, uma parada muito chata, você tá dando aula, daqui a pouco o treinador vai e te atravessa. Lógico que é com uma das melhores intenções. Você não vai chegar com a ideia de que a presença na aula, né? Ele vai com a intenção de ajudar, só que quando não é conversado, quando não é alinhado, acaba pegando mal, né? A gente gera até um mal-estar dentro da equipe, etc. E, caraca, mano, tem mais gente do trabalho, hein? Fazer essa parada. Porque, basicamente, todas as formas possíveis, empregos possíveis de trabalhar com um colega. Isso aí é sensacional, conteúdo muito rico, mano. Muito obrigado por isso. Se alguém tiver uma pergunta, manda aí. Eu, Ó, um comentário. Abre o microfone e fala, Camille, pelo amor de Deus. Camille está aqui do meu lado, está digitando. Bora, abre o microfone e fala. eu vi que ela mandou aqui uma mensagem, não consegui ver. Ela tá indo falar, ela tá falando ali, ela vai abrir a câmera. Ela é meio bicho do mato. Boa tarde, Tudo bem? tudo bem? Então, o que eu falei foi que, primeiramente, gostaria de agradecer, né, por estar abordando esse tema. Algumas instruções eu já tinha ouvido de Bruno, mas eu ainda não tinha visto ninguém abordando realmente, especificamente sobre isso. Então, muito show que ele trouxe esse tema pra gente. E eu ainda não dou aula, mas o que eu queria pedir era um conselho de instrução, né, para um professor que está começando agora a assumir essa posição de sombra, o que ele pode estar fazendo para se preparar melhor para cumprir essa função de estar facilitando o fluxo da aula. Perfeito, gostei. A gente tem um treinador aqui, que pra falar a verdade é o sócio, é o Pedro. Ele faz educação física, só que ele nunca entrou na aula. Ele sempre foi aluno. Ele é aluno bem avançado, né? Um dos, tipo assim, pra falar a verdade, é o mais avançado aqui da turma. E o que aconteceu? Saiu um professor, que é o Edu, que tá aqui, ó. O Edu se mudou, foi pra cidade dele. O Pedro assumiu as aulas, né? Da meio-dia. Beleza, ele tá comigo. O que eu posso fazer, né, pra ele me ajudar? Sendo que, tipo assim, eu não posso dar uma responsabilidade pra ele, porque ele não é um treinador de nível 1, nem tem o conhecimento, só que ele possa me ajudar e começar a trabalhar. Como vai funcionar? Eu, Giovanni, eu vou esquematizar a aula e vou dar uma função pra ele só. Então, vou dar um exemplo. Temos um Daiane, que é um 21-15-9 de handstand push-up e deadlift. Eu vou falar pra ele observar o handstand push-up ou o deadlift. Deadlift é mais fácil. Então eu vou pedir pro Pedro, não vai participar da aula, ele vai ficar pra fora da aula e ele vai ficar observando as pessoas e vai observar uma pessoa só. E ele vai olhar só um ponto, porque quem olha tudo não olha nada. Então ele vai ver se essa pessoa tá curvando a coluna. E ele vai dar uma dica pra essa pessoa na curvatura da coluna dela. Mas para ele falar essa dica e para ele saber dessa curvatura da coluna, o que ele precisa fazer? Estudar. Portanto, cada dia que o Bruno passar um workout, ele vai falar um movimento que você vai estudar os pontos. Você estudou os pontos, você vai saber qual o ponto que ele vai abordar no aquecimento específico e qual correção você pode falar. Você pode perguntar para ele. Então, o que eu te aconselho? Toda aula você pegar um movimento só, pegar os pontos e pegar como que você pode corrigir uma pessoa só. Somente isso. Ah, mas eu tô vendo isso... Nem o professor mais experiente vê tudo. Então você não precisa ver tudo. Então essa é a dica. Então, o que é o melhor é os 9 movimentos fundamentais da CrossFit que é no nível 1. Por quê? Ele fala os pontos de performance, ele fala os erros, ele fala a correção. Se o Bruno passar isso pra você, cara, você já sabe o que ele viu, como corrigir, o que observar, que é o erro, e como corrigir. E aplica o que é do nível 1. Somente isso. Que já é o primeiro passo já para evoluir, tipo assim, você já tem um treinamento legal, tá bom? Esse é o meu conselho. Janta a apostila e pegue um movimento por vez.
Não abraça o mundo, não. Fechou? Gratidão pelo conselho. Engraçado, mano, que você falou que eu falo pra ela. Top demais. Graças a Deus não foi nenhuma novidade. Ô, Brunão, às vezes a pessoa que tá, né, trabalhando fala pro professor e ele não escuta. Aí outra pessoa de fora fala e escuta. Então, Mano, já percebi, ela não me dá muito valor, não. Assim. Não, mas é isso mesmo. Mas sabe muito de parabéns. CrossFit, viu, mano? A demora ela conseguir tempo pra começar a dar aula. Sabe muito de CrossFit. Sabe mais que muita gente que dá aula há um bom tempo. É isso. É isso. Tem um treinador aqui que é novão. Pô, o cara adiantou a apostila, tá dando aula como ninguém, mano. Assim, eu falei pra ele, pô, pela pouca idade dele, do jeito que ele tá dando aula, velho, ele vai voar, velho. Então, assim, vocês que já têm conhecimento, já têm um padrinho, né? Cara, vocês vão voar, vocês vão voar. Vocês conhecem a Boqueirão, eu sou cria do Guaraldo, né? Guaraldo e da Nath. Então, eu fiz estágio com eles. Eu trabalhei na Boqueirão bastante tempo, então, conhecimento bom. Eu vi o Guaraldo tirar o nível 3, a Nath também, então, é gratificante, velho, é top. Pois é, né, mano? E hoje em dia, graças a Deus, o conhecimento está muito mais acessível, muito mais difundido, a apostila está bem mais entendida a ser compartilhada, né? Eu lembro quando eu comecei, não foi bem assim, não, mano. Eu tomo a apostila, leio aí, que era isso, tinha dúvida, eu ficava com dúvida mesmo. E hoje em dia, realmente, para quem está começando, a estrada está asfaltada, vamos falar assim. Top. Ô, Brunão, eu tenho uma dinâmica aqui, eu vou mandar, ou qualquer coisa você pode mandar, pode escrever. No plano de aula de vocês, eu quero que vocês façam a estratégia de posicionamento que vocês vão fazer só no aquecimento específico das próximas aulas ou de uma aula qualquer. Top. Individual, já que você trabalha individual, o pessoal trabalha individual, como você vai se posicionar, o que você vai observar e assim por diante. Pode desenhar no caderno e mandar lá no grupo. E isso é muito legal, velho, isso é muito top. E eu vou mandar todos os quadradinhos que uma professora minha aqui, ó, fez pra mim. Aqueles quadradinhos de desenhos, eu vou mandar tudo, eu vou mandar o slide para vocês também, vocês observarem e ficar no grupo, tá? Excelente. Meu mano, meu fone vai descarregar de novo. Se ele descarregar, eu não consigo falar. Então, muito obrigado por você ter compartilhado seu conhecimento com a gente mais uma vez. Vamos só tentar tirar uma foto aqui. Quem puder, abre a câmera. Bora! 10 segundos, hein? 5, 4, 3, 2, simbora. Valeu, meu mano. Tamo junto. Valeu, gente. Obrigado, viu? Brunão, obrigado pela oportunidade, como sempre, irmão. É nóis, mano. Até Santos. Qualquer hora cola aí. Quero ver. Tamo junto. Tamo junto.